Polarização da luz. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira Álamo. Às vezes é difícil ver além do clarão dos faróis que se aproximam. Mas se instalarmos filtros polarizados nos faróis e no para-brisa dos carros, o clarão e o reflexo serão reduzidos de forma rápida e eficiente. Filtros polarizados em rotação são usados com frequência na fotografia. Observe como esse tipo de filtro reduz o reflexo de uma vitrina. Um filtro polarizado pode eliminar o reflexo. Os fotógrafos usam filtros polarizados para reduzirem a luz difusa do céu, obtendo assim cores mais vivas nas fotografias. Para investigar a luz polarizada, usaremos uma porta-janela de sacada de um cenário. Observe o reflexo no vidro transparente da porta e na mesa polida. Por que o reflexo da porta não aparece em cima da mesa? Vamos ver. De todos os pontos da casa, vindos através da rua, raios de luz paralelos incidem sobre a janela. Esses raios de luz são refletidos pela janela, criando a imagem que vemos. Observemos agora um único raio de luz. A luz comporta-se como uma onda. As ondas de luz oscilam em muitas direções, perpendicularmente à direção do raio de luz. Mas quando as oscilações caem na janela, algumas delas passam através do vidro, enquanto outras são refletidas. As oscilações da luz refletida são paralelas ao plano da janela. A luz que oscila em apenas uma direção é chamada de luz polarizada. Essas oscilações não são paralelas ao plano da mesa. Não são refletidas, mas absorvidas. É por isso que o reflexo da janela, apesar dos outros reflexos, não aparece na mesa. Mas se a mesa for inclinada num plano mais próximo, o reflexo aparecerá e desaparecerá. Vidros de janelas e tampos de mesa são difíceis de transportar, por isso usaremos um vidro comum, num ângulo determinado, e luz artificial para examinarmos a polarização. Para continuarmos nossa demonstração, qualquer lâmina de vidro comum servirá, mas temos que ter certeza de que será colocado no ângulo correto, isto é, no caminho da luz. Se o número de lâminas de vidro for maior, o efeito será aumentado. Várias lâminas de vidro unidas causam o mesmo efeito. Usando esse sistema, podemos observar que tanto a luz refletida como a transmitida são polarizadas. Com diversas lâminas de vidro e uma moldura, vamos estudar o fenômeno da polarização. Se colocarmos na posição correta, veremos que não será possível a passagem da luz refletida e polarizada. Na natureza existem muitos materiais transparentes, como o cristal de calcita, que devido às suas estruturas internas polarizam a luz. Passando por esse cristal, a luz divide-se em dois raios que não são apenas polarizados, mas possuem também direções de polarizações perpendiculares. O cristal de turmalina também é duplamente refrativo, todavia difere do cristal de calcita porque absorve um dos raios polarizados, deixando passar o outro.
Atualmente, grandes materiais polarizantes são produzidos artificialmente. A essência dessa produção consiste em que, quando os materiais sintéticos são esticados, uma estrutura molecular em cadeia é transformada em camadas de grades paralelas. Aplicando-se um corante, essa estrutura comporta-se como um cristal duplamente refrativo, mas o corante absorve um dos raios exatamente como o cristal de turmalina. Essa camada deixa a oscilação passar em apenas uma direção, polarizando a luz. Podemos ver claramente através das duas camadas quando estas se encontram em posição idêntica. Depois de um giro de 90 graus, a segunda camada não permite a passagem da luz. Juntas, elas formam o filtro polarizador. O vidro e outros materiais possuem tensões internas invisíveis. O calor ou outras energias físicas podem causar explosões ou outros danos. Com o vidro, isso ocorre geralmente nas prateleiras de resfriamento das fábricas. Os artigos de vidro, elaborados com valiosa técnica através da luz polarizada, podem reduzir o risco de explosões acidentais. Com o uso de óculos polarizados, pontos de tensões desiguais são rapidamente identificados. Essa análise óptica das pressões é usada em muitos campos técnicos. A luz polarizada, por exemplo, pode ser usada para estudar a pressão do peso. As estruturas dos edifícios carregam pressões e cargas pesadas. Para investigar essas forças, faz-se um modelo da base em material plástico. Esse equipamento é usado para examinar as pressões do modelo. Quando é carregado, a densidade e o tamanho dos anéis coloridos revelam o lugar e a extensão das pressões. A descoloração que aparece no modelo de um gancho de guindaste ajuda os engenheiros a desenharem a forma correta que esses ganchos devem ter. Para examinarmos as pressões que sofre uma ponte ferroviária, faz-se um modelo de gelatina transparente. A pressão maior é encontrada no ponto onde o modelo fica mais escuro sob luz polarizada. A ação das forças das cargas em movimento também pode ser observada. Aqui vemos uma membrana de borracha. Colocando-a debaixo de uma luz polarizada, veremos o aparecimento de cores na medida em que houver pressão. As réguas sintéticas feitas por um processo idêntico mostram os mesmos padrões coloridos, indicando pressões semelhantes. Debaixo do microscópio, as partículas finas de pedra, ao serem iluminadas por uma luz polarizada, revelam os detalhes da sua composição interna. Essa análise é muito útil para os geólogos estudarem e identificarem os minerais terrestres e espaciais. Debaixo da luz polarizada, camadas de celofane dobrado separam-se para formar um magnífico e brilhante calidoscópio de cor. Uma área de camadas de celofane transparente é transformada numa amostra viva de cor. Como esta borboleta, ou esta forma geométrica. Apesar da polarização da luz ser uma fonte de formas e cores maravilhosas, devemos vê-la, antes de tudo, como um fenômeno importante e útil para os cientistas, construtores, artistas e engenheiros. Álamo.
que é energia nuclear. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. Nesses resfriadores gigantes de lingotes, libera-se uma grande quantidade de energia sob a forma de calor. Essa perda de energia resulta numa diminuição correspondente da quantidade de massa ou peso. No entanto, bem menor que a quantidade de tinta contida num selo postal. A surpreendente relação entre a liberação da energia e diminuição de massa é o tema deste filme. A estrutura do átomo. Este é o átomo mais simples da natureza, o hidrogênio. Consiste em uma partícula leve com carga negativa chamada elétron e em um núcleo no qual se encontra uma partícula pesada, o próton. O próton possui carga positiva e uma massa 2000 vezes maior que a do elétron. Aqui temos um dos modelos atômicos mais antigos, que às vezes ainda é utilizado. Mostra regiões pontilhadas ao invés de partículas em órbita. Esses modelos são úteis. Mas vamos fazer nosso próprio modelo atômico numa escala muito maior para poder manuseá-lo. Se o núcleo de um átomo de hidrogênio fosse deste tamanho, o elétron em órbita, mantida a proporção, estaria a mais ou menos 100 metros daqui. E nunca estaria parado. Ele se moveria aleatoriamente nas 3 dimensões, e bilhões de vezes mais rápido que isso. Como você pode ver, a maior parte do átomo